O que as pessoas fazem? Faz filho, não tem dinheiro, não tem mulher. E aí procura o pastor e diz, onde é que eu errei? A gente está tentando achar onde foi que você acertou, que para te dar 0, tá ruim. Quando eu cheguei, que se eu subir a escada, ela estava deitadinha vendo televisão, estava com a mão assim, pastor. Era só matar. Ela já estava na posição do sepultamento, certo? Era só matar. Eu estava uma fera. E aí, querido, eu aprendi uma coisa lidando com família. Tem coisa que você resolve na mesa, com planejamento. Tem coisa que você resolve no sofá, com intimidade. E tem coisa que você resolve no altar, com oração. E os pastores ficam aqui, não é verdade? Falando pro solteiro, não pega. E falando pro casado, pega, maluco, pega. A gente fica nessa. No vídeo de hoje, o pastor Cláudio Duarte vai mostrar a importância da família na nossa vida, de uma forma muito descontraída como sempre. Irá mostrar como lidar com as pessoas. Se sua família tem um relacionamento complicado, esse vídeo é para você. Deixa o like, se inscreva no canal e um bom vídeo. Tá certo. Glória a Deus. Mas eu sou grato a Deus por tudo aquilo que Ele tem me proporcionado e por ter me dado uma família, certo? O estilo de vida que meu pai levou, eu jamais imaginei que eu conseguiria construir uma família como Deus tem me dado a graça de construir. Meu pai nunca conseguiu manter um relacionamento conjugal muito longe, ou muito extenso, certo? Ele teve 8 relacionamentos ao longo da sua história, 8 esposas, certo? Eu estou na primeira, E quero ir até o último dia de vida dela, certo? Ué, por que tem que ser minha, né, Marquinhos? A Bíblia diz que tem que ser até que a morte. Isso, então se você está com o seu cônjuge, olha para ele e diz assim, o meu sonho um dia é sepultar você. Ué, é sucesso, na verdade, é ir até o fim, até o último dia de vida, tá certo? Mas eu sou casado há 32 anos e confesso a você que tenho vivido um tempo muito bom no meu casamento ao longo da caminhada. Bom, eu quero ler com você, começar pelo texto do Evangelho de Lucas, no capítulo de número 14, no verso, ou a partir do versículo 25. Jesus começa a expor algumas coisas bem interessantes. Lucas 14, a partir do verso de número 25. O texto diz assim: Ora ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhes: Se alguém vier a mim, e não aborrecer seu pai, e sua mãe, e sua mulher, e seus filhos, seus irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem começam a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar, mas não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, ele manda embaixadores e pede condições de paz. Verso 33, assim pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, continua falando conosco. É o que nós te pedimos, que toda distração, que tudo aquilo que não provém de ti caia por terra e que mais uma vez o teu povo saia abençoado em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Bom, eu quero começar dando ênfase ao que Jesus está fazendo nesse ambiente. Note que Jesus está envolto numa multidão e elas têm um intuito,
segui-lo. Elas acham que desejam caminhar com ele. Elas acham que são capazes de se tornarem seus discípulos, de tê-lo como exemplo e de viver um estilo de vida bem próximo do dele. Só que num determinado momento Jesus para e olha para a multidão. E me parece que o que ele quer é conscientizá-las do que elas estão querendo. É mostrar para ela que tem um custo, que tem um preço, o que elas desejam. Então o que me parece é que ele cria um processo seletivo. Jesus vai explicar àquelas pessoas o quanto custa ser seu discípulo. Como é que as coisas funcionam. Porque pessoas que vão entrar em lugares desconhecidos, em ambientes cujos quais ela não tem muita informação, quanto mais rápido elas descobrirem o que vão fazer, o que pretendem fazer, o quanto custa, e aqui já eu vou estar transferindo isso para um ambiente de ter uma família, de se casar, de construir filhos, de entender tudo isso, de sair de um regime, certo? Onde você é livre para um semiaberto. É porque o casado é quase um semiaberto. Você sai para trabalhar de manhã e volta para dormir em casa e tem um encontro íntimo lá uma vez ou outra. Tá certo? É mais ou menos isso. Mas a minha proposta é mostrar a vocês, já eu vou transicionar. Mas eu preciso que você entenda o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo às pessoas que estão caminhando atrás dele, ele volta e diz: olha, eu preciso explicar algumas coisas para vocês, se vocês querem ser meu discípulo, ou meus discípulos. Como é que as coisas funcionam. E ali ele começa a estabelecer algumas coisas. Ali ele começa a explicar, certo? Que as pessoas viverão confrontos com um novo estilo de vida que ele oferece para as pessoas. E fique tranquilo, porque quando o texto diz aborrecer seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, ele termina dizendo, certo, que ele também terá que aborrecer a si mesmo. Ok? Ou seja, ele vai enfrentar adversidades para se relacionar em todos os ambientes cujos quais ele será luz, ele será uma referência, ele será alguém, certo, que irá conduzir novas pessoas, ou pessoas ao novo estilo de vida. Então é muito importante. Quantos solteiros nós temos aqui? Levante a mão, você que é solteiro. Já eu vou começar pelo casamento. Isso, baixa a mão para que as pessoas não te vejam. Isso, baixa a mão, não fica com ela levantada há muito tempo não. Senão alguém acaba te localizando. Aí você casa, depois bota a culpa em mim. Foi o pastor que estava lá. Então, entenda bem. Antes de entrar num relacionamento, você precisa saber o quanto custa. Quais são os benefícios, quais são os desafios. E como vencer isso. Então Jesus começa explicando, olha, que ele usa o texto dizendo, ó, se alguém quiser, né, me seguir, quiser ser meu discípulo, ele vai ter que fazer assim, assim, assim. Ele usa o exemplo de alguém que deseja construir uma torre. E diz, primeiro o que essa pessoa faz? Ela se assenta para ver se tem condições de levar isso até o fim. Porque o que está em jogo nessa história da torre são duas coisas, planejamento e reputação. É disso que ele está dizendo. Pessoas devem se assentar primeiro para ver quanto custa construir a torre, porque senão ele começa a construir e não consegue terminar, e as pessoas dirão dele, você começou a construir e não conseguiu terminar. Jesus está se referindo a planejamento, está se referindo à reputação. Logo à frente ele troca, usando e falando do mesmo assunto, qual rei que vai sair à guerra com 10.000 homens, sabendo que vem contra ele 20.000, e o que ele faz então? Ele chama pessoas experientes, seus conselheiros, para descobrir se há alguma estratégia de que com um número bem menor, 50% menor, ele é capaz de vencer. Então, no segundo exemplo, nós temos a experiência dos conselheiros e uma estratégia que pode ser montada. Eu tenho aprendido ao longo do tempo, lidando com relacionamentos, que pessoas, a maioria delas não estão casadas com as pessoas erradas. Elas estão agindo de formas erradas ao lado da pessoa certa.
Que na maioria das vezes, a forma de tratar o problema é pior que o problema em si. Às vezes o problema não é tão ruim quanto a forma de tratá-lo. E aí as pessoas se perdem em seus relacionamentos. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que não é barato construir uma família em todos os aspectos. Não é barato financeiramente. Você que é solteiro, tu sabe quanto custa a conta de luz, água, telefone, gás, IPTU, alimentação, escola, sabe nada disso, não é? Para você escureceu, a luz acende sozinha. Certo? Você abriu o armário, a comida está lá dentro. Não, tem um custo. Então antes de mergulhar nessa piscina, veja pelo menos se tem água. Certo? Para você não achar que é um amigo, tem muitas vantagens, só que eu não quero desanimar. Eu só quero colocar você e te explicar que precisa de grana. O Salmo está lá, 128. Bem-aventurado o varão. Lembra? O Salmo dizendo... me ajude aí. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Olha como é que o texto fala direitinho, ó. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás de tu tirar bem. Nem casou. Ele ganha dinheiro, é feliz, tudo solteiro. Agora que começa a falar da mulher, sua mulher. Porque é assim que funciona, dinheiro vem primeiro, mulher depois, filho vem depois. Teus filhos, lembra tudo direitinho? O que as pessoas fazem? Faz filho, não tem dinheiro, não tem mulher. E aí procura o pastor e diz, onde é que eu errei? A gente está tentando achar onde foi que você acertou, que para te dar 0, tá ruim. Tá certo? Então, se tem uma coisa que a Bíblia quer, é que você seja bem sucedido, tenha sucesso. Então procure saber o quanto custa. Custa também emoções. Custa um preço alto. Governar suas próprias emoções. Entendeu? Domínio próprio. Senhor, eu vou contar uma história para vocês. Como é que as coisas às vezes... Eu moro a 1 quilômetro da igreja. Esse dia minha esposa falou comigo, Cláudio, eu vou com você para a igreja. Eu falei, vamos embora, vamos num carro só. Fomos para a igreja. Estava acabando o culto, ela levantou, saiu. Eu pensei que fosse para o gabinete. Acabou o culto, eu fui para o hall. E alguém me perguntou, pastor, cadê a pastora? Eu falei, eu acho que está no gabinete. Um obreiro falou assim, não, ela foi embora. Eu falei, não foi? Não pode ter ido, ela veio comigo. Há um protocolo em quem sai junto. Se for embora, pelo menos avisa. Pois ela não avisou. Ali eu já fiquei chateado, fiquei aborrecido. Fiquei porque eu não sou de ferro. Tá certo? Tinha nada a ver com dinheiro, era emoção. É disso que eu estou falando. Fui para casa uma férias, eu estava querendo briga. Eu sou franco com você, eu estava querendo. Falei, Senhor. Quando eu cheguei, que se eu subir a escada, ela estava deitadinha vendo televisão, estava com a mão assim, pastor. Era só matar. Ela já estava na posição do sepultamento, certo? Era só matar. Eu estava uma fera. Mas aí falar para os outros é fácil, difícil é botar em prática na sua vida, né? Aí eu respirei fundo, recolhi o restante dos cacos e falei, querida, a quem você avisou para me falar que você veio embora? Ela falou, ninguém, Cláudio. Quando ela falou ninguém, aí eu falei, Senhor, tem misericórdia. Senhor, por que me desamparaste? Aí eu fui andando assim, em direção ao banheiro, e conversando comigo mesmo, esperando aquele ápice passar. E eu não sei como é que eu reclamo de minha mulher com Deus. Porque tem hora que eu não sei se ele é meu pai ou ele é meu sogro. Então eu tenho que ter muito cuidado. Porque às vezes sempre manda eu ter calma com ela. Eu nunca tenho razão. Enquanto eu estou tomando banho, olha como é que as coisas funcionam. Isso que eu falo, recurso emocional. Eu estou ali, falando com Deus. Quando eu estou me enxugando, eu escutei uma voz oriunda da sala. E ela dizia assim, Cláudio, quer jantar? Eu não queria jantar. Eu estava sem fome. Eu queria um pedido de perdão, de desculpas.
que minha mulher não sabe fazer, porque ela não aprendeu a fazer. Esse não foi o modelo de sua escola de base, então ela não sabe. E eu falei, não respondi nada, eu estava com raiva, fiquei quieto. Naquela hora, como se Deus falasse comigo, meu filho, ela está te pedindo perdão. Eu falei, mas nem é assim que pede perdão. Perdão, nós confessa e alcança misericórdia. Então ela pede perdão e eu perdoo. Então por que ela não pede perdão? Porque se fosse eu pediria, meu filho sabe. E aí nitidamente Deus falou comigo, meu filho, ela pede perdão assim. O modelo dela é depois que faz a besteira, tenta te agradar ao máximo para consertar a besteira. Eu falei, mas isso não é pedir de perdão. E Deus falou comigo, é o modelo dela, ou é isso ou não é nada. Eu falei, então é isso. Entre nada e esse tipo de pedido, eu vou ficar com ele. Aí ela perguntou de novo, Cláudio, quer jantar? E eu falei, quero, querida. Passa um bife para mim, tá? Faz um arrozinho fresquinho, uma saladinha, frita uma batata. Também queria uma sobremesa e um suco. Porque eu estou muito ofendido, você está entendendo? Então eu estou... Porque, presta atenção, você vai precisar saber, ao longo da sua caminhada, que para você viver em família, custa emocionalmente. Você vai ter que aprender a lidar com as suas emoções para tolerar o comportamento dos seus pais, de seus avós, de seus filhos, de seu cônjuge, de seus parentes. É assim que funciona. Nós precisamos entender que existe um custo para isso. E se você não estiver disposto a pagar, você não vai conseguir viver com gente. É por isso, eu já falei isso aqui, porque tem gente que trocando o relacionamento de gente por bicho. Está criando bicho, botando o nome de gente em bicho. Renata! Ela fala o nome de uma pessoa dentro de casa, mas é uma gata. Você está rindo, mas é sério. A mulher esses dias chamou o que eu achei fosse uma menina, estava tomando um cafezinho na casa dela, lá em Xerém. Ela chamou, eu achei que era uma garota, tentou um frango. Eu nunca tinha visto frango, pastor, atendendo por nome de gente. De onde eu venho, frango é... Ela chamou o nome, não lembro agora. Entrou uma franguinha do pescocinho pelado, mas uma coisa linda. Quando a franga entrou, eu já vi o quiabo. E ela falou comigo, pastor, olha como é linda, é minha filha. Eu pensei, essa dona bota ovo. Você está entendendo? E eu presto atenção, eu não estou falando mal do seu pet. Um bichinho é uma excelente companhia, sim ou não? Então tenha seu bicho e se resolver ter, cuide dele da melhor maneira possível. Agora saiba de uma coisa, bicho não substitui gente. Você está entendendo? Tenha seu bichinho, ele é boa companhia, agora tu tem que ter gente perto de você. E para ter gente, custa. É emoções, meu filho. E também você precisa entender que há um preço espiritual, porque tem umas pessoas que eu vou falar para você. Eles parecem que vieram do inferno para a sua vida. Ainda vem quentinho. E aí, querido, eu aprendi uma coisa lidando com família. Tem coisa que você resolve na mesa, com planejamento. Tem coisa que você resolve no sofá, com intimidade. E tem coisa que você resolve no altar, com oração. Você está entendendo? Existe um preço a ser pago no altar, no joelho, nas orações, porque para você ter família, certo? Você lida com gente. E gente é corpo, alma e espírito. Então tem coisa que você resolve planejando, tem coisa que você resolve, certo? Em ambiente emocional. Coloquei o sofá aqui para descrever isso. Ah, pastor, na cama nós não resolve coisa. Cama não é lugar de resolver problema. Cama é lugar de celebração. Resolve na mesa, cama. Resolve no sofá, cama. Resolve no altar, cama. Cama é para celebrar, não é para resolver problema não. Quem tenta resolver lá acaba arrumando é outro tipo de problema. Tá certo? Então quanto mais rápido nós descobrimos quanto custa, me parece que é isso que Jesus está tentando mostrar, certo? Que há um custo e que ele precisa ser elaborado antes. Então, deixa eu começar falando aqui para os solteiros, depois eu mudo para os casados. Eu gosto de fazer um caminho que fica mais fácil das pessoas entenderem, tá certo? Solteiro, você quer casar? Bom negócio, case-se, ok?
Eu sei que é meio complicado, às vezes a gente até como pastor, ou por exemplo, o solteiro pode fazer sexo, sim ou não? Mas quer? Mas pode? Mas quer? Mas pode? Mas quer? Ó. Casado pode fazer sexo? Mas quer? Quem quer não pode, quem pode não... E os pastores ficam aqui, não é verdade? Falando pro solteiro, não pega, e falando pro casado, pega, mano, pega. A gente fica nessa. Então é o grande, se você quer casar, querido, saiba de uma coisa, é algo extraordinário. No casamento sai a formação do novo núcleo familiar. Tá certo? Pastor, como é que eu escolho a pessoa para casar? Vou te dar algumas dicas e não tem como te dar todas as informações, até porque eu não tenho. Certo? Bom, uma coisa importantíssima, certo? Que você precisa, né? Encontrar na pessoa que você quer casar é admiração. Ok? Admirar. Isso é muito importante. Certo? Também é uma forma de achar um bom amigo. Todas as vezes que você admira e respeita uma pessoa, isso são qualidades importantíssimas num relacionamento de amizade. É lógico que dependendo do tipo de amizade, todas as vezes que chega uma pessoa na sua vida, é obrigação sua selecionar essa pessoa e discernir onde é que essa pessoa cabe dentro do seu relacionamento. Você está precisando de um amigo? Beleza. Que tipo de amigo você precisa? É só para lazer? É para futebol? É uma brincadeira? É uma pescaria? É um chazinho? É só um ambiente que tem mais a ver com agenda do que tem a ver com destino? Beleza. Seus critérios para esse tipo de amizade podem ser um pouquinho mais superficiais. Essa pessoa não vai frequentar suas amizades, a sua casa, não vai ter acesso à sua intimidade. Então o que você requer dela, ou seja, o currículo dela, pode, certo? Ser avaliado de uma forma superficial. Não, eu quero um sócio. Bom, então você está precisando de uma pessoa que vai entrar na sua vida e precisa trazer consigo recursos. O que é que você precisa? Expertise. O que é que você precisa? É grana? É conhecimento? É network? O que é que você precisa? Então você vai buscar nessa pessoa, ok? Os requisitos que você precisa da pessoa que você está querendo introduzir na sua vida. A obrigação de fazer isso, ela é sua. O nível máximo que você introduz uma pessoa na sua vida é o conjugal. Você vai se tornar um só com ela. Então os critérios têm que ser rigorosíssimos. Tá certo? Então tem que ter admiração, porque todo mundo gosta de ser admirado. Vou falar aqui para as mulheres. Não precisa falar se já aconteceu. Mas preste atenção. A senhora é casada, mas como é boa ser admirada. Às vezes a senhora estava numa loja de departamento, num shopping, escolhendo uma roupa. De repente a senhora olha para longe, tem um homem olhando para a senhora. Aí a senhora abaixa a cabeça, mas a cabeça continua olhando. Fica pensando, meu Deus, nossa, parece estar olhando para mim, meu Deus. Será que eu estou legal? Nossa, eu sou bem casada, serva do Senhor, mas que é bom, né? Meu marido nem olho tem mais. Não, na verdade, ele nem me enxerga. E às vezes você levanta os olhos de novo, ele está olhando aí, você fala, meu Deus do céu, está olhando. Quando você olha pela terceira vez, sumiu, louvado seja Deus, glória a Deus. Mas foi tão bom. Que a admiração é algo importantíssimo, certo? Respeito. Agora, se você quer casar, além de admiração e respeito, tem que ter desejo. O negócio que os hormônios botam nas suas correntes sanguíneas. Nunca case com quem você não tem desejo, solteiro. Ah, pastor, não posso casar por desejo vir depois. Desejo depois não vem, ele costuma ir. Você tem que ficar gritando com ele, volta aqui. Não me deixa sozinho nessa furada. Então, quando você tem admiração, desejo e respeito, o ambiente está pronto. Para quem chegar? O amor. Ele é o último a chegar. Também costuma ser o último a ir embora. Respeito, admiração e desejo costumam ir embora primeiro. Quando respeito, admiração e desejo são muitos... Eu moro no interiorzinho, né? Xerém, eu considero o interior. Uma das coisas fascinantes agora, nesse período que vai entrar, é a escassez das chuvas. E todas as vezes que os recursos dos rios, ou seja, as águas baixam, as pedras começam a aparecer. Pedras que nós não víamos quando os recursos eram muitos.
Quando tem muita admiração, quando tem muito desejo, como tem muito respeito, a mãe dela é um anjo. O cunhado não tem tanto defeito. Quando os recursos são muitos, certo? Parece que os defeitos ou que as deficiências, elas não existem. Mas o tempo da seca, o tempo que os recursos vão baixar, ele vai chegar, quer hoje, quer amanhã. E quando eles chegarem, coisas que sempre estiveram ali e você nunca notou, elas vão aparecer. E aí a pauta divórcio pode saltar num diálogo dentro da sua casa. Então é importante nós entendermos isso. Se vamos escolher alguém para se casar, é importante entendermos que a vida une pessoas diferentes. A vida é esquisita nesse aspecto. Já ouviu dizer que os opostos se atraem? É assim que funciona. Eu já falei disso aqui. Estou só repetindo. Você vê, por exemplo, uma mulher proativa que se apaixona por um homem lerdo. Tem algo de errado nisso? Não, é a vida dizendo para os dois. Um tem algo que o outro precisa. E o outro tem algo que o um precisa. Então a mulher diz assim, vambora, 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 vambora. E o marido diz, calma. O mundo não vai acabar hoje. Você pensa, cara, acabou semana passada, pro seu lerdo. O que a vida está dizendo para o proativo, para aquele que é... Calma. Devagar, diminui a velocidade. Tá certo? Isso vai dar uma alteração de pressão, um problema cardiovascular, certo? Uma gastrite, uma úlcera. Aprende com o lerdo. E o que a vida está falando para o lerdo? Acelera a sua lesma. Senão você não chega a lugar nenhum. É assim que funciona. A vida Todas as pessoas que chegam para nós, elas chegam buscando algo que lhe falta e trazendo algo que nós carecemos. Sabe? É o analítico se apaixonando pelo extrovertido. Analítico é aquela pessoa que gosta de tudo. Tudo anota, tudo. Você vai viajar com o analítico, é uma tribulação para o extrovertido. Eu sou extrovertido, eu sei. O analítico, ele anota tudo. Nós vamos sair às 7h15 da manhã. Ele faz roteiro de viagem. Aí nós vamos andar 1h e 45 minutos, onde vamos parar na primeira parada, onde a especialidade é um pão com linguiça, que custa R$12,90. Já consumimos 17%. Assim que chegarmos no local, vamos levar 10 minutos para tirar as malas. E aí vamos para o almoço. Eu quero saber se eu estou indo viajar ou se eu estou indo para prisão. É para Bangu que eu vou? Porque você vai viajar com o extrovertido, se deixar o extrovertido estabelecer, nós vamos que hora? Na parte da manhã. Você consegue entender? Então não tem nada de errado. Você pega a mala de um analítico e volta para casa depois de 15 dias. A roupa suja, volta dobrada, arrumadinha. Abra a mala do extrovertido. A escova de dente está enrolada na cueca. E não tem nada de defeito. Eu só acho que as pessoas deveriam saber o quanto custa antes de entrar. Então, se as pessoas entendem hoje, eu brinco com fazer café. Vamos fazer um café? Uma brincadeirinha que eu faço. Vamos lá. A gente bota água para ferver, sim ou não? Bota o pó na água, sim ou não? Já teríamos uma briga. Vamos voltar para o café. Bota água para ferver, sim ou não? Sim. Bota o açúcar na água? Não. Já vi que não vai dar para fazer café com vocês. Certo? Bom, deixa o café comigo. Botei a água para ferver, botei o pó na água. Passei a água com o pó no coador e adocei. Eu fiz o quê? Botei o açúcar na água, botei o pó no coador, peguei a água com açúcar e fervi. E depois joguei ela no coador. E o que eu fiz? Eu fiz a mesma coisa de maneira... Então, esse é o grande problema. Às vezes você aprende a fazer algo na sua escolinha, lá na sua família. E quando você chega depois de casado, na hora de se relacionar, o outro faz diferente. Então, por isso eu aprendi a nunca mais tratar casais dizendo que eles têm defeito. Eles têm áreas de desenvolvimento. Olha como é que fica suave.
Certo? A partir de hoje, seu marido não tem mais defeito, sua mãe não tem mais defeito, eles têm áreas de desenvolvimento.